A medicina integrativa nunca esteve tão em alta como ultimamente, e eu vou mostrar para você como isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Existem três reflexões muito importantes que você deve fazer para poder escolher com tranquilidade uma prática da medicina integrativa que não vai te prejudicar. Além destas três reflexões, tem uma quarta de bônus, se você ficar até o final, que essa quarta já salvou a vida de muita gente, inclusive da paciente de um grande amigo meu. A primeira reflexão me faz lembrar de quando eu passeava no calçadão da Oliveira Lima, no centro da cidade de Santo André, com a minha mãe. E eu ficava admirado com aqueles artistas de rua. Eu sei que você já deve ter visto algum desses por aí. Eu achava o máximo vê-los saltando entre aqueles arcos de facas pontudas ou dando mortais, mas a parte que eu achava mais interessante era a hora da pomada do peixe elétrico. Era um medicamento fantástico. Curava reumatismo, cãibra, furúnculo, torcicolo e fissura no ânus. Eu nem sabia quais eram esses problemas, mas na pretensiosa ignorância infantil, eu aconselhava a minha mãe que valeria a pena comprar uma daquelas. Esse deve ser um dos negócios mais sólidos que eu conheço. O produto é tão bom, mas tão bom mesmo, que várias décadas depois eu estava com uma sardinha no trem voltando do trabalho e os ambulantes estavam lá, quebrando a regra de que dois corpos não podem ocupar o mesmo local no espaço para oferecer o quê? A famosa pomada do peixe elétrico. Mas o que isso tem a ver com a medicina integrativa? Você deve estar se perguntando. Quando o taxista, o barbeiro e até mesmo a sua avó começam a falar sobre um tipo de investimento específico, é melhor ficar atento que provavelmente você está diante de um comportamento social chamado efeito manada. É o momento quando as pessoas estão eufóricas, agindo instintivamente, agindo conforme o consenso da maioria está fazendo. O problema é que isso não dura muito, e aí é quando a bolha realmente estoura. É o momento quando as pessoas agem instintivamente, seguindo conforme o consenso da maioria está fazendo. O problema é que isso geralmente acontece um pouco antes da bolha estourar. E aí é que a queda pode ser dolorosa para os desatentos. Recentemente mesmo minha filha estava brincando aqui em casa e aí a Maia estava com aquela bexiga assoprando, assoprando, assoprando e ela estava querendo testar até onde aquilo iria e ela se surpreendeu com aquela bexiga estourando na sua cara. A surpresa foi grande, óbvio, mas a gente acabou rindo todo mundo junto. O problema é que isso pode não acontecer quando a gente fala de algo sério como a sua saúde. Nesse mesmo sentido, a cada dia surgem novos influencers prometendo uma solução milagrosa que vai resolver o seu problema de saúde e muitas vezes sem nem que você tenha que se empenhar para poder atuar sobre isso. Ou ainda garantindo a longevidade eterna, prometendo te transformar no Highlander ou fazendo você assumir a forma do Munra, dependendo do soro ou procedimento proposto. Então cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Talvez você tenha ficado olhando tempo demais para o sol e aí ficam aquelas luzinhas atrapalhando a nossa vista. Aproveita esse momento então, enquanto a sua visão se restabelece para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Assim você ajuda esse conteúdo chegar a mais pessoas que talvez possam se beneficiar desse tipo de conteúdo. Pode ser? A segunda reflexão tem a ver com a experiência que eu tive em 2007, quando eu estava fazendo uma pós-graduação em medicina comportamental na Unifesp. Isso já depois de ter feito medicina e acupuntura. Antes que alguém pergunte, essa não é uma especialidade médica, mas sim uma formação muito sólida e pioneira que foi idealizada pelo professor Dr. José Roberto Leite. Algo que hoje chamariam de medicina do estilo de vida, mas que naquela época ele havia estruturado dentro da Unifesp como medicina comportamental. Sou muito grato a ele por ter ampliado a minha consciência uma medicina diferente que era possível ser feita, onde você compartilha ao mesmo tempo todo o desenvolvimento científico com também o toque de sensibilidade e humanidade para entender o ser humano. Ali eu tive a oportunidade de conhecer muitos profissionais dedicados a comprovar cientificamente uma série de iniciativas que poderiam ajudar os pacientes de uma forma não farmacológica, sem medicamentos. Pesquisadores como o Dr. Marcelo Danukalov, com quem eu pude contribuir em sua pesquisa sobre os efeitos do yoga e meditação como estratégia de gerenciamento do estresse para os cuidadores de pacientes em Alzheimer. Ou a doutora Elisa Cosassa, uma das maiores pesquisadoras sobre meditação, neurociências e comportamento. Alguém por quem eu tenho uma profunda gratidão, pois foi orientadora do meu mestrado em psicobiologia, quando eu pude avaliar o impacto da espiritualidade na adesão ao tratamento medicamentoso dos pacientes vivendo com HIV. Nesse processo, eu fui forjado a ter um pensamento crítico, a promover a melhor prática que pudesse ajudar os pacientes. E por isso a gente seguia e continua a seguir protocolos que
consigam combinar tanto a segurança quanto a eficácia do procedimento para beneficiar o paciente. E isso se contrapunha muitas vezes ao que os pacientes traziam de informação para nós sobre práticas que eles estavam sendo submetidos na esperança de poder ter o seu problema aliviado. Infelizmente, devido à imperícia, imprudência e, em alguns casos, até mesmo o conflito de interesse de alguns profissionais, infelizmente, alguns pacientes chegavam para serem cuidados já quando a sua doença estava muito mais agravada e com uma complexidade muito maior. Por isso, para evitar o charlatanismo na medicina integrativa, é importante você verificar a qualificação do profissional que está te atendendo e também qual é a evidência daquele procedimento que ele está propondo para você. É fundamental que ele relate de forma transparente estas informações para que o paciente possa decidir o risco e benefício que ele deseja assumir após ter sido esclarecido. Antes de falar da quarta reflexão, que é a mais importante de todas, eu preciso compartilhar com vocês essa terceira reflexão que tem a ver com uma das maiores vergonhas que eu já passei, e isso aconteceu quando eu era tenente médico da aeronáutica. Quando eu me formei em medicina, não havia residência médica em acupuntura, por isso eu criei uma estratégia de construir uma trilha de aprendizado para mim. Eu bancava os meus custos atuando como médico da aeronáutica de manhã e à tarde eu complementava a minha formação em acupuntura com o Dr. Isao Yamamura, ele que foi um dos grandes responsáveis pela acupuntura ser aceita dentro das universidades. Eu devia ser muito chato mesmo, pois eu acompanhava ele em todos os ambulatórios e pronto-socorro de acupuntura dentro da Unifesp. Agora, a grande vergonha e o tapa na cara definitivo aconteceu em 2005, quando eu fui convidado para representar o Brigadeiro Vilarinho, que era o comandante do quartel-general em que eu servia, num evento que ia acontecer na Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso era muito comum de acontecer, de os oficiais representarem o comandante nos eventos que aconteciam na cidade de São Paulo. E como ele sabia que eu estudava acupuntura e que esse evento era para homenagear uma associação antiga de acupunturistas de São Paulo, ele me convocou para essa missão. Chegando lá na Assembleia, eu fui cumprimentar o presidente da associação e manifestar ali a mensagem do brigadeiro, quando eu fui pego pela minha pretensiosa ignorância infantil mais uma vez. Eu me apresentei como médico e estava lá reclamando que era uma pena que a medicina tradicional não reconhecia a acupuntura como uma especialidade, como uma prática que realmente poderia ajudar as pessoas. E isso era a realidade daquela época. Então, calmamente, o experiente senhor, com a sua longa paciência e sabedoria orientais, me disse: medicina tradicional é a minha, que já tem mais de 5.000 anos. Você pode imaginar como é que ficou a minha cara naquela situação. E aquelas palavras ainda ecoam na minha mente até hoje. Ao longo de 2 anos, eu vivenciei diariamente os ambulatórios e pronto-socorro de acupuntura da Unifesp. E eu tive o privilégio de testemunhar milhares de pacientes, alguns até já desenganados, que melhoravam de suas queixas com algumas poucas agulhas. Por mais que estivéssemos no ambiente acadêmico e houvesse um grande esforço para tentar traduzir em termos científicos o que a gente constatava, aquelas milhares de evidências de sucesso terapêutico não conseguiam ser adequadas às metodologias científicas daquela época. Portanto, mesmo que a gente não consiga explicar, considerando os conhecimentos que a gente possui no momento presente, não podemos ignorar a realidade dos tratamentos que têm bons resultados repetidamente ao longo do tempo. Antes de compartilhar a quarta reflexão, que já salvou muitas vidas por aí, eu gostaria de reforçar com vocês essas 3 reflexões que vão te ajudar a aproveitar a medicina integrativa de uma forma segura para você. Primeiro, sempre desconfie de promessas milagrosas, principalmente daquelas em que você não precisa fazer nada para ter o seu problema resolvido. Segundo, verifique a qualificação do profissional e solicite informações das evidências existentes sobre o tratamento proposto. E terceiro, não ignore os tratamentos das medicinas tradicionais, que possuem resultados comprovados pelo tempo, mesmo que a metodologia da ciência atual não consiga comprová-lo, mas compreenda o risco que você está assumindo. A quarta reflexão, ela é exemplificada pelo que aconteceu com um grande amigo meu, que é médico do trabalho. Ele foi fazer um exame admissional para uma pessoa começar a trabalhar na empresa. E ele verificou que os níveis de açúcar no sangue estavam muito elevados. Ele perguntou o que ela estava fazendo para poder acompanhar essa situação. A paciente disse que estava tomando chá de pata de vaca. Ela falou que a vizinha dela tomou e que estava melhorando, mas que para ela não estava funcionando muito. Ele achou que tinha alguma coisa de estranho naquele caso, então ele solicitou outros exames. E para sorte da paciente, ele conseguiu fazer um diagnóstico precoce logo no início de um câncer no pâncreas. Algo que, se fosse diagnosticado mais tardiamente, que é quando realmente o paciente começa a ter algum sintoma, já poderia ser fatal para ela. Portanto, a quarta reflexão é a seguinte: nunca dispense o diagnóstico do seu médico de confiança, pois apenas este profissional possui o treinamento adequado para descartar ou confirmar situações em que é necessário também utilizar os recursos da medicina convencional. Talvez você não saiba, mas existe um superpoder disponível a todos,
e que é cada vez mais necessário na sociedade em que a gente vive. Ele está presente em muitas práticas da medicina integrativa, como meditação, mindfulness e inclusive em estratégias para gerenciamento de estresse e ansiedade. Dominar essa habilidade certamente vai potencializar os seus resultados de saúde e bem-estar. Se você quer saber mais sobre esse superpoder, eu fiz um vídeo explicando como você pode fazer para implementar essa habilidade de uma forma prática no seu dia a dia. Se ao implementar essas práticas você não sentir nenhum benefício, você pode voltar nesse vídeo e fazer a sua reclamação aqui nos comentários. Agora, se você perceber algum benefício, você vai compartilhar esse novo vídeo com mais 3 pessoas, pode ser?